coração e eu queria compartilhar, né? Não queria que eu compartilhasse sozinha nessa noite, mas eu queria que você pudesse, se você quisesse, em algum momento, colocar os seus comentários, dizendo de momentos, de coisas, quem sabe, que você não merecia, mas você passou. Talvez eu estou falando hoje para pessoas que passaram por frustrações, que passaram por algumas decepções na caminhada, quem sabe aqueles que passaram por algumas perdas que foram irreparáveis. E tem momentos na nossa caminhada que a gente para e diz assim: Deus, eu não merecia ter passado por isso. Mas tudo isso foi necessário, né? Tudo isso nos ajudou, nos fortaleceu. E uma coisa a gente vai precisar entender, que nem sempre é porque a gente merece, né? Às vezes, quando nós passamos por dias maus, a primeira coisa que um servo de Deus, um homem que é justo, alguém que é dedicado, que é fiel ao Senhor, vai se perguntar assim: Deus, por que eu estou passando por isso, né? Por que comigo, Senhor? Acho que quantas pessoas no meio dessa crise, dessa pandemia, fizeram essa pergunta: por que na minha casa teve que morrer alguém? Porque eu que tive que perder o emprego, porque eu que tive que passar necessidade, Senhor. E a gente vai aprendendo que a tribulação, irmãos, ela tem um profundo. Ela chega a dizer, tem um pastor que diz assim, que a dor é pedagógica, né? Ela acaba nos ensinando, acaba nos instruindo a passar por coisas e a viver coisas e ter algumas experiências e testemunhos que de outra maneira a gente não conseguiria. Então, eu quero ministrar uma palavra rápida para vocês nessa noite. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 3 e 4, um capítulo bem conhecido da palavra do Senhor, mas eu quero falar em outra área hoje, né? Tá conosco também a missionária Daine, lá do Rio. Deus te abençoe, minha querida. Ivete Diogo, Pai do Senhor, minha amada. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a sua vida de maneira especial. João capítulo 4, verso 3 e verso 4, a Bíblia diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Essa palavra veio de uma forma diferente essa semana ao meu coração, e eu tentei entender o que Deus queria fazer no meio disso. Qual era a vontade de Deus para nós nessa noite, nessa live. E eu não tinha pretendido, irmãos, até então, fazer nenhuma live falando essa palavra. Porque a gente aprende que na caminhada existem palavras que Deus, ele dá pra gente, outras para compartilhar, né? E em conversa com a missionária Ângela, ela disse: rapaz, vamos marcar uma live, vamos compartilhar isso que Deus falou em relação a não merecer, mas ser necessário. E o Senhor me levou a esse texto aqui, quando a Bíblia diz que Jesus ele já tinha ido na Judéia uma vez, e a Bíblia diz que ele retorna outra vez, porque havia uma necessidade de passar por aquele caminho. E a Bíblia diz assim: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. A história vai dizer que existiam outros caminhos alternativos pelos quais Jesus poderia passar. Jesus, se quisesse, ele não precisava passar pela entrada de Samaria, mas havia uma mulher lá e havia uma necessidade. E quando veio isso ao meu coração sobre ser necessário e muitas vezes não merecer, eu comecei a pensar na história de alguns homens de Deus, né? Algumas pessoas na Bíblia que passaram algumas experiências que a gente para e pensa assim: meu Deus, fulano não merecia isso, né? O que dizer, por exemplo, de Daniel na cova dos leões? Eu pergunto e vocês refletem. Será que Daniel merecia ser lançado diante de tanta integridade e fidelidade ao Senhor numa cova cheia de leões? Às vezes a gente olha para o tamanho do milagre, a gente não pensa no grau de ameaça, de dificuldade que veio sobre a vida de Daniel, né? Ele não merecia ter passado por aquele processo, mas foi necessário para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que aquele homem, para que aquele rei visse que não havia outro Deus como o Deus de Daniel. Então, primeira coisa que eu preciso dizer para você nessa noite é que às vezes a gente não merece, mas a gente passa por coisas para glorificar primeiro o nome do Senhor. Segundo, porque talvez alguém precisa. Eu não sei se você crê nesse Deus, mas às vezes tem pessoas que são colocadas em algumas situações só para abençoar a vida de outras, como é o caso de um pastor que eu ouvi um testemunho, ele falando que ele quebrou o braço e Deus permitiu que isso acontecesse para que ele fosse no hospital, e quantas almas se renderam ao Senhor através
daquele prejuízo que ele teve, né? Às vezes a gente não entende isso de cara, a gente não entende de imediato. Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor me fazia lembrar da história de José. José não merecia o cárcere. José, melhor dizendo, não merecia ser caluniado daquela maneira, não merecia ser expulso de casa, ser vendido pelos seus irmãos, ele não merecia tamanha crueldade, mas quando chega lá na frente, que os irmãos vão se culpar e tentar pesar em seu coração aquilo que eles fizeram, José olha para eles e diz: olha, não pensem em tal coisa. É para a conservação da vida de vocês que o Senhor me fez chegar até aqui. E às vezes, no meio do processo, a gente não entende isso, né? Quantas pessoas estão desesperadas no meio dessa pandemia? Quantas pessoas estão angustiadas porque não sabem o que fazer, não sabem o que vai acontecer, não sabem por quanto tempo isso vai durar ainda. E a gente entende que Deus, ele sempre tem um encontro marcado conosco, irmãos. Seja num deserto, seja no monte, seja num momento de provação, Deus, ele quer te encontrar. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes nós vamos repetir as lições, é como aquela criança, eu não sei você, que já estudou algum dia na vida e você estava estudando dentro de casa e de repente alguém disse assim: eu vou te perguntar a lição. O que a criança faz geralmente? Ela passa o olho na lição e diz: já sei. Mas na verdade ela não decorou tudo ainda. Ela não aprendeu tudo. E a gente tem essa terrível precipitação de entender que a gente já aprendeu antes da hora o que Deus ainda quer nos ensinar. Né? O tempo da pandemia, o tempo do coronavírus tem sido um tempo de grande aprendizagem, irmãos, de muito ensinamento, né? A gente tem profetizado isso nos dias de orações que temos tido na igreja, falando que a gente precisa sair melhor da crise. Não é possível que o Brasil foi abalado dessa maneira e o mundo, e de repente as pessoas agora vão sair piores do que o que entraram nessa pandemia. E o Senhor me fazia lembrar, eu pergunto para você, será que Abraão merecia passar pela adrenalina de subir o Monte Moriá para oferecer o seu filho em sacrifício? Será que ele merecia isso? Eu imagino que não. Olhando pela ótica humana, a gente vai olhar e dizer assim, tamanha maldade. Mas o Senhor sabia que era necessário. O Senhor sabia que Abraão precisava provar o amor que tinha. E tem coisas na nossa vida, eu sempre digo na caminhada, que a nossa identidade, a nossa autoridade, geralmente é determinada por aquilo que nós superamos e pelo que nós vencemos. Às vezes, eu tenho certeza, as pessoas que mais te admiram hoje na caminhada são aquelas que sabem de coisas que você passou e que você permaneceu de pé, né? É como aquela casa na rocha, que soprou o vento, que desceu a chuva, que correu os rios, que bateu com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque ela estava firme na rocha, ela estava edificada no Senhor. E a gente olha algumas coisas que Deus foi fazendo na palavra. Dentro desse tema, você não merecia, mas era necessário. Israel estava por um processo tão doloroso, irmãos. A Bíblia diz que durante 40 anos o povo é como se rodasse em círculos. Eles não tinham previsão de quando sairia daquele deserto, né? E quem olhasse de longe ia dizer: Deus, o que é isso, né? Hoje é tão fácil a gente falar assim: ah, mas Deus mandava maná, mas Deus cuidava do povo, Deus colocava nuvem, Deus colocava coluna de fogo. Isso tudo é bem verdade, mas você sabe o que é você estar 40 anos num lugar sem perspectiva, sem saber quando vai sair, porque Deus não deu a data prévia daquilo que ia acontecer. E o povo de Israel estava ali angustiado, ora crendo, ora oscilando na fé, ora acreditava, ora festejava, ora enfraquecia e esmurecia. E eu quero te dizer algo nesta noite: o Senhor, ele tem projetos nas nossas vidas, só que é tempo de aprendizado. É tempo da gente aprender que com Deus a gente não pode brincar, né? Eu li um livro recente sobre Fora do Alcance das Crianças, é o título do livro. E eu creio que na sua casa você não deixa, quando você tem criança perto, coisas perigosas no fácil. Você não deixa, por exemplo, um medicamento no fácil, porque você sabe que aquela criança pode tomar. De maneira não
intencional, mas involuntária, ela pode chegar ali e sem sabedoria, diante da sua inocência, tentar tocar naquilo que é malicioso, aquilo que é maléfico à sua vida. Então, o que a gente faz? Aquilo que a criança não pode tocar, vidro, remédio, a gente esconde, a gente bota num lugar alto. E eu quero te dizer algo, existem coisas em Deus que estão em lugares mais altos, que é necessário que a gente cresça para que a gente possa alcançar e tocar nessas coisas. Só que isso só será necessário através das provações. Eu vi recentemente uma notícia interessante. Existe uma mulher no Brasil que ela nasceu com uma doença congênita e ela não sente dor. Talvez seria o sonho de qualquer ser humano, né? Imagine, a mulher nunca teve uma dor de dente, nunca teve uma dor de barriga, nunca sentiu nada, e ela contando que até os filhos que ela foi ter, ela não sentiu contração, ela não sentiu nada. E talvez alguém poderia olhar e dizer assim, meu Deus, que maravilha, a mulher nunca sentiu uma dor de dente, nunca sentiu uma dor de cabeça, nunca sentiu nada fisicamente falando, né? As irmãs, os irmãos que têm fibromialgia, imagine você, nunca senti nada, né? E essa mulher, ela não sentia nada, só que ela pedia para que sentisse dor. Pode parecer loucura, né? Alguém que pode olhar e dizer assim, ah, como eu queria sentir uma dor para saber como é. Por quê? Porque a dor na nossa vida é necessária, irmãos. A dor, ela nos indica que nós temos algo em nossas vidas. A dor, os irmãos estão vendo direitinho aí, vai dando um sinal. Se vocês conseguem, pronto, glória a Deus. Amém, amém, amém. Tem alguns perguntando aqui o que houve na questão da transmissão, então acho que acabou saindo lá a internet deles. Mas eu quero dizer algo a vocês. A dor, ela é necessária para a vida do ser humano. Tem coisas que só com dores a gente vai saber, né? A própria Bíblia vai dizer isso, que a mulher, quando ela está para dar à luz e quando ela tem o seu filho, ela já não vai se lembrar mais da dor daquilo que ela viveu. E talvez a gente tenha vivido esses dias de dor, de angústia, de ansiedade, de medo. Quantas pessoas pensando em suicídio, quantas pessoas desesperando da vida, quantas pessoas achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Jesus que parou tudo, que parou a sua programação, que retornou em um lugar onde ele já tinha ido, ele é o mesmo, queridos, que volta quantas vezes for necessário por causa de uma pessoa, por causa de uma alma. Talvez o seu encontro com Jesus não foi no poço de Jacó. Talvez o seu encontro com Jesus foi na calada de uma madrugada escura. Talvez o seu encontro com Jesus foi no meio de uma boca de fumo com um traficante com a arma na sua cabeça. Talvez o seu encontro precioso com Jesus foi naquele momento de grande, intensa tribulação que você olhou e como salmista você se perguntou, eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. E aí você entendeu que o teu socorro vinha do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer uma coisa, justo sofre. Quem crente fiel também passa por adversidade. Recentemente nós recebemos a notícia aí da morte da cantora Fabiana Anastácio. Isso, queridos, é um alerta de Deus para a igreja, é Deus falando a cada dia, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós não sabemos o dia que nós vamos sair dessa terra. E eu quero te fazer uma pergunta, qual é a história que você tem escrito? Quais serão as publicações que pessoas publicarão no dia que receberem a notícia que você não está mais na Terra? Será que existiram muitas notícias no Facebook? Será que muitas pessoas postarão a sua foto e dirão como ela vai fazer falta, como ele vai fazer falta? Ou será que você sempre vai olhar e você vai ser uma pessoa que vai passar por essa vida e não vai ter marcado a vida de ninguém? Eu quero te dizer uma coisa, profetas na Bíblia adoeceram, pessoas na Bíblia passaram por momentos difíceis, coisas que eles não mereciam. Ezequiel passou por adversidades, querido, por causa do seu chamado, que ele não merecia ter passado. Um homem que teve que enterrar a sua esposa e não pôde nem chorar, só para mostrar a condição espiritual que Israel se encontrava. Eu pergunto para você, ele merecia passar por isso? Jeremias merecia as cisternas e os calabouços que ele teve que ser colocado? Não, mas tudo isso foi necessário para todo o propósito que Deus tinha na vida deles. Então eu quero te dizer algo nesta hora, não fuja dos teus processos, não fuja daquilo que Deus está te permitindo passar. Às vezes, as nossas dores são egoístas
e a gente diz assim: Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço ser caluniado dessa maneira. Deus, eu não mereço essa ingratidão, eu não mereço essa dor na minha alma, eu não mereço essa injustiça. Quantos de nós já pensamos isso, né, na nossa vida secular, ministerial, familiar? Quantas vezes nós passamos por situações que a gente olha e diz assim: Senhor, eu não merecia isso. E hoje a gente olha para a nossa vida e a gente entende o quanto Deus investiu em nós. A nossa estrutura hoje não é como qualquer casa, queridos. E eu quero dizer algo para você. A águia chega um momento da sua vida que ela tem que tomar uma importante decisão. Eu creio que esse tem sido um período onde Deus tem feito a igreja ser como uma águia. O Senhor nos escondeu num lugar secreto e o Senhor está nos permitindo trocar coisas em nossas vidas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. E a história vai dizer que a águia chega um determinado momento da sua vida que ela vai ter que decidir, ou ela troca aquilo que está velho, ou ela vai morrer nesse processo. Sabe, uma coisa o Senhor tem falado ao meu coração. O Senhor muitas vezes prefere nos ferir do que nos perder. Tem muita gente na caminhada que não entende quando Deus começa a trabalhar com ele. E a gente olha e diz assim: Deus, por que só comigo? Essa semana ainda uma menina falava comigo isso. Ai, parece que é só comigo. Eu dizia para ela: é porque a gente acredita que Deus vai fazer na sua vida algo que está muito distante. Às vezes Deus nos cobra por coisas que a gente não entende no momento, é porque Deus te vê lá na frente. Né? Tem uma pastora que ela diz assim: viva a altura do seu chamado. E isso é interessante porque às vezes você está esperando tudo para chegar no patamar que Deus quer. E o Senhor está falando hoje para você: tenha coragem como a águia. A história vai dizer que a águia ela se refugia, ela troca o seu bico e ela faz força, ela bate com o bico contra a rocha. Imagine a dor que é isso. A Bíblia diz que ela vai ser renovada, mas a história vai dizer que a pelugem, a plumagem, melhor dizendo, dela é retirada com o seu próprio bico, ela vai arrancando pena por pena, porque ela precisa de um renovo, né? E entenda que a pandemia e tudo isso que tem acontecido não é porque Deus não te ama. Talvez você perdeu alguém da sua casa e você está olhando e dizendo: Deus, eu não merecia isso. Eu não merecia contar essa história. E o Senhor estava dizendo para você hoje aqui: mas foi necessário. Deus, eu não merecia ter passado por aquele trauma. Deus, eu não merecia ter passado por aquela dor. Deus, eu não merecia ter passado por aquela agonia. Né, Amanda? Você não merecia, minha filha, ter perdido teu pai. Se for analisar espiritualmente falando, carnalmente falando, a gente não merece passar por esses abalos. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus, ele sempre oferece consolo, querido. Deus, ele nunca nos deixa sozinhos. E nem sempre é porque a gente está orando pouco, nem sempre é porque a gente não é crente o suficiente. É porque é necessário. É porque aquilo que Deus quer te dar, ele não vai dar para criança, né? Existe uma frase interessante que diz assim: que Deus não vai dar taça de cristal a quem é menino. Porque ele vai deixar cair, ele não vai saber como lidar.
tempo onde ele passaria pelo processo, mas haveria o tempo dele sair de lá de dentro. E eu quero te dizer algo nesta noite. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende no momento. É como Pedro, quando Jesus vai tentar lavar os pés dos discípulos. Pedro diz: de maneira nenhuma tu vai me lavar. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: então, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele diz: Senhor, então não lava só os meus pés, não. Lava a cabeça, lava as mãos, lava o corpo. Ele estava querendo algo a mais. E Jesus disse para ele: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Tem coisas que a gente não está entendendo nada no momento. Agora tá com áudio aí? Dá um sinal aí se voltou o áudio. Glória a Deus, amém. Então, no momento a gente não consegue entender. No momento a gente não entende o porquê que a gente está passando por aquilo. Pedro não estava entendendo no momento. Pedro não estava entendendo o que Deus, o que Jesus queria fazer através daquela atitude. E Jesus diz: depois você vai entender. E aí eu entro para finalizar e chamar aqui a missionária Ângela novamente. Tem momentos que Deus ele vai nos podar, irmãos. E como dói as podas de Deus. Você que tem um chamado, que tem um ministério no Senhor aí, quantos de vocês já foram podados por Deus? Por favor, dê um sinal aí. Diga: eu já fui podado. Escreva aí: eu já fui podado por Deus. Eu sei o que é, né? Às vezes você diz assim: meu Deus, agora é a hora. E Deus vem, poda. E a Bíblia diz que toda árvore que dá fruto e muito fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. A gente não entende isso na caminhada. Ser podado por Deus dói. Às vezes é um relacionamento que você deseja e Deus vem, poda. Às vezes é uma amizade que você quer e Deus vem, poda. E Deus diz: não combina com você, não combina com o que eu tenho, não combina com o teu futuro, não combina com o teu amanhã. E é Deus falando todos os dias. São as podas de Deus para as nossas vidas, né? Repito a frase dizendo: tem horas que Deus prefere nos ferir do que nos perder. Tem horas que ele vai permitir que algumas coisas aconteçam para que a gente amadureça na caminhada. E eu quero te dizer uma coisa: analisa a sua vida aí. Pensa nas piores situações que você já viveu. Imagine como seria você, como seria a sua bagagem, quais seriam os teus testemunhos se você não tivesse passado por tudo que você passou. Você seria aquela pessoa que só falaria da história da missionária fulana, do pastor ciclano, mas que nunca haveria, nem teria uma história para contar. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Na nossa história sempre vai haver páginas boas e páginas ruins. Momentos bons e momentos de dificuldade. Momentos que, se necessário fosse, a gente queria rasgar. Momentos que, se necessário fosse, a gente queria apagar, a gente não queria ter vivido, a gente não queria ter passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: todas as coisas cooperam para o teu bem. E no final de tudo, você vai entender que tudo foi necessário. Até aquilo que você não planejou, até aquilo que você não queria que acontecesse. O coronavírus não foi planejado por ninguém. E de verdade, se Deus nos desse essa capacidade de planejadores, eu mesma nunca agendaria o sofrimento. Eu protelaria o máximo que eu pudesse ele, porque a gente não gosta de sofrer. A gente não quer passar por dores, a gente não quer passar por adversidades, a gente não quer passar por dias maus. Mas eu quero te dizer uma palavra: Jonas, nem ele merecia ter ido para Nínive. A palavra diz que ele vai contra a sua vontade. Primeiro ele resiste ao chamado de Deus e depois ele vai contra a sua vontade. Porque a história vai dizer que aqueles ninivitas poderiam ter influenciado na morte dos seus pais e dos seus descendentes. Humanamente falando, alguém poderia dizer: como eu posso pregar para um povo que me fez mal? Como eu posso semear amor na vida de alguém que só me prejudicou? E eu quero te dizer algo: muitas vezes o nosso chamado vai estar acima das nossas emoções. Muitas vezes, e isso é viver o evangelho de Cristo, é você olhar para coisas difíceis e dizer: Deus, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que ir. Por quê? Porque no meio disso Deus trabalha com você, são as podas, é a maneira como Deus trabalha conosco. Então, Jonas não merecia ter ido para Nínive. E quando ele resiste ao chamado de Deus, Deus vai e mostra para ele que ele é soberano. Tem coisas na nossa vida, queridos, que a gente não queria, que a gente às vezes nem merecia.
mas que era necessário por conta de um propósito maior. Jeremias nunca mereceu ser lançado fora da sua terra. Jeremias nunca mereceu ser expulso de casa pelos seus familiares, ser incompreendido. João Batista não merecia ter a sua cabeça aí indo parar numa bandeja de prata. Jesus não merecia o Calvário, mas era necessário. E sabe uma coisa que eu aprendo com Jesus? É que no auge da sua dor, eu preciso te dizer isso, no auge da sua dor, tentaram dar vinagre a Jesus. Naquela época, o vinagre era como um anestésico. A pessoa que bebia por um momento o vinagre é como se paleasse a dor que ele estava sentindo. Só que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Jesus recusa o vinagre. Ele estava dizendo, eu prefiro sofrer até o último momento por causa dele, que estará me ouvindo no ano de 2020. Por causa dela, por causa dele que vai frutificar, por causa dela que será um instrumento nas minhas mãos. Jesus recusa o vinagre. Eu quero te dizer algo nesta noite. Quantas vezes Jesus, a vida vai nos oferecer vinagre e a gente cospe, a gente diz eu não quero passar, a gente corre. Às vezes a gente muda de lugar. Tem pessoas que fogem de cidade, como Noemi fugiu, né? A fome estava instaurada lá na cidade de Noemi. E o que foi que ela fez? Ela foge com a sua família, só que tudo piora. Eu preciso lançar essa palavra sobre você, cuidado, porque às vezes na ânsia de você evitar sofrimento, você pode gerar mais sofrimento. A Bíblia diz que ela sai da cidade com seu filho, com seus 2 filhos, com seu esposo, mas na hora que ela parte para a cidade de Moabe, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos. E agora ela entende que quem sabe era melhor ter ficado em Belém de Judá, porque lá havia pão. E a Bíblia diz que ela retorna só quando ela escuta que há pão em Belém outra vez. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Suporta o tempo de Belém. Suporta o tempo de dificuldade. Suporta o tempo de escassez. Suporta o tempo do isolamento. Suporta o tempo das lágrimas, o tempo da dor, o tempo do marido descrente, o tempo da família que não entende. Suporta isso. Aguenta. Talvez seja o teu vinagre. Talvez seja o teu cálice. Que você está dizendo assim, Senhor, passa de mim, eu não quero beber. E o Senhor está dizendo, você não merece, mas é necessário para aquilo que eu tenho a fazer na tua vida. Eu quero te dizer nesta hora, fica com essa palavra, beba isso. Isso vai ser fortificador para alguém lá na frente. Amanhã você vai estar fortalecendo outras vidas, dizendo, eu passei, eu superei, eu venci. E agora só resta a cicatriz. Daquilo que um dia doeu, daquilo que um dia machucou, daquilo que um dia foi motivo de lágrimas, hoje é testemunho, é história para contar, é lição aprendida. Eu quero te dizer uma coisa, talvez na nossa caminhada, às vezes tem pessoas que vão ter que passar pela mesma lição mais de uma vez. Como aquela criança que eu iniciei a live dizendo, como aquela criança que diz assim, tia, eu já sei, e quando você vai perguntar, ele só sabe a primeira questão, porque o restante não deu tempo de aprender. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos. Paulo chega a dizer isso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas agora, acabei com as coisas de menino. Agora que sou homem, eu acabei com as coisas de menino. Então eu quero te dizer uma coisa. Não é fácil, querido, passar por dores. Né? A missionária Nina está dizendo, passei, superei, venci, glória a Deus, né? Quantas coisas na nossa vida a gente pode dizer, superei, venci. E eu vou te dizer, não há gozo mais profundo na alma do que você olhar a sua vida hoje e olhar a sua vida lá atrás e dizer, meu Deus, eu melhorei muito, né? Talvez você não seja ainda quem você deseja, mas você já não é mais quem você já foi. Isso é profundo. Talvez você entrou no evangelho com uma característica e Deus mudou tudo depois. Isso é fantástico, é você entender que você talvez não seja 100%, mas você já chegou a 70%. E isso é forte, Deus vai fazer isso mais. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você desejar, Deus vai fazer